Agora a gente começa a falar sobre variáveis propriamente ditas. Você viu um breve percurso do que é uma linguagem de programação, de como instalar um Python, de qual público está proposto a programar, qual público se destina e o que você deve ter para começar a programar. Dentre os materiais sugeridos, tem alguns que contam a trajetória dos computadores, os primeiros computadores e, por fim, até o que a gente tem hoje. E uma das grandes características que são primordiais entre os computadores mais recentes, dos últimos 50, 60 anos, e dos primeiros, realmente, os dos primordiais computadores, é que os primeiros computadores eles não armazenavam os dados para que pudessem usar depois. Era sempre uma resposta imediata. Você inseria a informação e você recebia a resposta. Quer dizer que os computadores de hoje são mais lentos? Não, muito pelo contrário. Mas você vai perceber que se seu computador ele só consegue dar respostas imediatas, e ele não está armazenando informação, armazenando dados, resultados de seus cálculos e tudo mais, você simplesmente não vai poder avançar, você simplesmente não vai poder fazer cálculos complexos. Você, por exemplo, não vai poder tirar uma simples média de números, porque você não vai ter como salvar a soma dos outros valores, por exemplo. Então surgiu a necessidade nos primeiros ainda computadores, como a gente conhece hoje, que eram chamadas máquinas de autômatos, que eram máquinas de calcular, máquinas de computar, que recebiam dados, valores e retornavam valores, que validavam sequências, mas isso é uma outra área de estudo. Para um curso introdutório, é conveniente ou é importante dizer a você que as variáveis foram um grande passo na programação de computadores, um grande passo no desenvolvimento de máquinas que consigam calcular coisas. E isso não foi do acaso, isso não foi aleatório, isso não foi alguém que teve uma ideia brilhante, que foi o único gênio da humanidade. A ideia de variável está presente em todos os aspectos da sociedade e tudo mais. Por exemplo, se você pensar no âmbito de um banco, você tem o número da agência, tem o número da conta, esse número está armazenado em algum lugar para que o banco possa reconhecer, que você possa reconhecer. As senhas das pessoas estão salvas no banco para que quando ela digite a senha, ela consiga ter acesso ao banco, porque ele sabe que aquela é a senha correta, por exemplo. Você tem um saldo bancário, você tem um extrato bancário, são todas variáveis, são coisas que você guarda. O extrato bancário ele é a mais evidente, porque ele guarda informações de semanas, de meses atrás, para que você possa ter uma análise das suas finanças, por exemplo. A gente pode também ter um outro exemplo num supermercado, onde cada produto tem um código, e cada produto, com esse código, você pode saber quantos tem disponíveis, qual tipo, qual fornecedor, enfim, todas essas coisas. Você tem os funcionários cadastrados na empresa, onde você tem CPF, tem nome, data de nascimento, folha de pagamento e tudo mais. Nos supermercados maiores, a gente tem aquelas vagas com sensores de estacionamento, onde a vaga diz quantos carros estão estacionados, quantas vagas estão livres. Então você vê simplesmente que a programação, que as variáveis estão em todos os lugares. Os dados precisam ser salvos para que você possa avançar, você possa fazer coisas mais ainda complexas. Por exemplo, citando essas vagas de estacionamento, quando você consegue salvar quantas vagas já estão preenchidas e as que não estão preenchidas, por exemplo, você pode indicar ao motorista onde ele deve estacionar. Coisas que, se não tivesse esse controle, se você não salvasse, ficaria muito difícil. A própria intuição humana já faria isso. Você memorizaria locais, lugares, mas um computador que não tivesse esse acesso, que não salvasse informações, ele simplesmente não conseguiria dar essa resposta para você. Então a gente pode pegar um exemplo mais simples, mais prático, mais usual para definir uma variável, como uma caixa
que recebe informações, que recebe um dado. É claro, é uma ilustração na programação, na definição formal, não vai existir uma caixinha. Mas aqui, para ficar simples, para ficar didático, eu trago uma caixinha. E o que é os componentes que essa caixinha tem? Essa caixinha é uma caixinha, óbvio. Ela tem um nome, ela tem um rótulo, como qualquer caixa tem, normalmente. E ela sempre recebe um valor. Tá vendo essa setinha para baixo? Quer dizer, tente imaginar o número descendo, entrando na caixinha. Então, aqui você está salvando o número 4, o número 2.5, o caractere a palavra hello. Então, uma variável é simplesmente isso, onde são várias caixinhas que cada uma vai ter o seu nome e quando você a chama pelo nome, você olha dentro da caixinha, você vai ver um valor. E pelo fato da caixinha estar aberta, como você pode estar vendo, como você está observando, você pode pegar esse valor, tirar ele, jogar outro dentro, e assim todo o seu processo, toda a sua programação pode ser calculada, você pode armazenar valores e tudo mais. Para ficar um pouco mais formal, o que é que uma variável tem? Simplesmente, no final das contas, ela tem um identificador, que é o nome que você dá à sua variável, é o nome que fica aqui na frente da caixa. Essa caixa, ela vai receber um endereço. Aí você vai pensar, por que recebe o endereço? Porque a memória do seu computador não tem uma única caixa que salva o valor de sua variável. Essa memória não é exclusiva para o seu programa. Essa memória serve para inúmeros outros programas que estão rodando, que estão sendo executados. Então, tente pensar na memória como um navio que tem vários containers. Então, cada container ele vai ter um endereço. Ele pode armazenar coisas. Então, a memória ela vai ter vários bloquinhos, onde cada bloquinho vai salvar a informação. E para que não fique uma zona, que não fique confuso do seu próprio programa saber o que ele está salvando, o seu identificador ele aponta para um endereço de memória. E nesse endereço de memória, aí sim você encontra o valor. Então, é como se fosse a visão humana do programador, ele enxerga isso, o seu computador vai enxergar isso, que vai enxergar isso. Então, a cada endereço vai ter um espaço onde você possa calcular o seu valor, ou você possa jogar o seu valor, a sua informação. Mas você não precisa digitar o endereço de memória. O endereço de memória é exclusivo da memória. Mas você precisa de um identificador, um apelido, para que você possa, por exemplo, chegar nessa caixinha, ou você possa chegar nessa, você possa chegar nessa e nessa. São várias caixinhas. São infinitas, bilhões de caixinhas dessa. Para fixar, para terminar, para encerrar, a gente pode definir um pouco mais formal ainda que uma variável é uma região alocada, ou seja, é uma dessas linhas, por exemplo, é um bloquinho que está destinado da memória do computador com o intuito de armazenar um tipo de dado. Ou seja, armazenar um número inteiro, armazenar um número decimal, armazenar um caractere, armazenar um tipo de dado que a gente vai ver que se chama objeto, que também as pessoas chamam de tipo composto. Então a gente vai ver que a gente pode sair armazenando várias coisas. E sem dúvida esse primeiro contato com as variáveis é fundamental para que não só saber definir as variáveis, como a gente vai ver no próximo nível, mas entender como que funciona a estrutura por dentro da coisa. Você não precisa ser um engenheiro elétrico, nem nada disso para poder compreender, mas você precisa compreender que a sua variável, ela não é um nome simplesmente bonitinho que você dá. Ela é um nome que ela aponta, ou seja, é um nome, é um apelido que se refere a uma estrutura que está armazenando um valor este que você pode acessar, que você pode retirar e colocar outro, que você pode, enfim, fazer inúmeras coisas. E isso
vai proporcionar à computação uma série de cálculos muito mais complexos, uma série de cálculos que antes não seriam possíveis se não fossem o uso de variáveis. E hoje em dia, o estudo das variáveis é uma das a primordial coisa que se deve fazer, de tamanha importância que elas têm. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouco das variáveis primitivas. Vou ensinar você a definir o que a variável, ou seja, o identificador dela, como ela vai ter esse valor, como é que essa variável vai ter a caixinha, como é que essa caixinha vai ter esse valor, como é que essa caixinha pode mudar de valor, como é que uma outra variável pode tirar o valor de outra caixinha e colocar um novo valor. E a gente vai ver tudo isso, só que para os tipos primitivos, para os tipos simples, os tipos numéricos, como se chama.